À part du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado o Senhor, nous sommes, aujourd'hui c'est le samedi. hoje é sábado. Les jours que Dieu a créé samedi, Eu sei que o dia que Deus criou no sábado, il a dit cela est très bon. Ele disse que era muito bom. Je suis venu dire à quelqu'un Eu vim dizer a alguém que Dieu, que Deus, il est pour toi comme un sauveur. Ele é para você como salvador. Jésus-Christ est mort. Jesus Cristo morreu. Pourquoi? Por quê? Jésus, il est mort Jesus morreu pour qu'il manifeste en toi. para que Ele se manifesta em ti. Si Jésus est mort à la croix, Se Jesus morreu na cruz, c'est pour opérer le miracle à toi. é para operar milagre na sua vida. Si Jésus est mort à la croix, Se Jesus morreu na cruz, c'est pour qu'il se manifeste à toi. é para que Ele se manifesta em ti. Si Jésus est mort à la croix, Se Jesus morreu na cruz, c'est pour qu'il agisse en toi. é para que Ele possa agir em ti. Je vais t'interpeller cet après-midi. Eu vou chamar sua atenção na tarde de Que hoje. Jésus est Seigneur. Que Jesus é Senhor. Le Jésus que je te prêche, O Jesus que estou te pregando ce n'est pas un Jésus de l'histoire. não é o Jesus das histórias, Ce n'est pas un Jésus du passé. não é o Jesus passado. Il est présent. Ele está Il presente, est vivant. Ele está vivo, Il est réel. Ele é real. Tout ce qu'il a dit Tudo que Ele diz dans les Écritures, nas Escrituras, nous vivons ça. a gente está vivendo isso. Il a dit ceci. Ele diz o seguinte: Il y aura la souffrance. haverá sofrimentos. Nous avons vu la Nós souffrance. estamos vendo os sofrimentos. Il a dit ceci. Ele diz o Il seguinte: y aura des guerres partout. haverá guerra em todos os Nous lugares. vivons les guerres. Estamos vivendo nas guerras. Donne ta vie au Seigneur. Entrega a sua vida a Jesus. Il vient bientôt. Ele vem. Jésus, il vient bientôt. Jesus está voltando. Il vient bientôt. Ele está voltando. Écoutez-moi. Escuta. Aucune parole Nenhuma palavra de Jésus-Christ de Jesus Cristo peut rester nulle et sans effet. pode permanecer e sem efeito. Il a dit que la puissance viendra. Ele diz que haverá o poder. Et nous avons vu la puissance. Estamos vendo o poder. Je parle à celui Eu estou falando naquele qui est destiné à aller au que ciel. está destinado para ir para o céu. Tout passera, Todo passará, mais la parole de Dieu ne passera mas jamais. a palavra de Deus nunca passará. Tout passera, Todo passará, mais la parole de Dieu ne passera mas pas. a palavra de Deus nunca Il a passará. ressuscité Lazare. Ele ressuscitou Lázaro. Le Dieu là que je te prêche, O Deus que estou te pregando, il est vivant. Ele está vivo. Il est vivant. Ele está vivo. N'importe la maladie que tu as. Não importa a doença que você tem. Moi je sais une chose. Eu sei de uma coisa. Si le Dieu là Se aquele Deus, est capable Ele é capaz de ressusciter un mort, de ressuscitar morte, à combien plus forte raison e como que Ele não pode de guérir ta maladie? curar a sua doença? J'ai vu dans la Bible, Eu já vi na il y Bíblia, a une femme havia uma mulher qui saignait le sang. que estava sangrando de Elle fluxo a de sangue. touché l'habit de Jésus. Ela tocou ao vestido de Elle a Jesus. reçu le miracle. Ela recebeu um milagre. Pendant que je parle, Enquanto que estou si falando, tu es malade, se você está doente, là où tu es, onde que você está, quelque chose entrera en toi. há um milagre que está acontecendo na sua Même vida. si tu souffres rhumatisme, Mesmo se você está sofrendo de reumatismo, condamné par les médicaments, condenado pelo medicamento, condamné par le médecin, condenado pelo médico, tu n'as pas de l'espoir. você não tem mais Je esperança. lance une parole de motivation. Eu largo uma palavra de motivação. Jésus veut te guérir maintenant. Jesus quer te curar agora. Il suffit d'avoir la foi Basta você ter a fé dans ce que je suis en train de em parler. tudo que estou falando. La parole que je A parle, palavra que estou te falando ce n'est pas ma parole, não é minha c'est palavra, la parole de Jésus. é a palavra de Je Jesus. suis simple porteur. Eu sou portador. Je suis simple Eu porteur. sou simples portador. Mais il guérit, Mas Ele cura, il bénit, Ele abençoa, il élève. Ele exalta. Même si tu es là, Mesmo se você está aí, le médecin t'a dit o médico te que diz cette maladie que essa doença va t'amener à la mort. vai te levar até a morte. Je te dis une Eu chose, te digo uma ça coisa, c'est le médecin. é o médico que diz. Le médecin, O médico, il pense, ele pensa, parce que c'est la psychologie. pois é a Mais psicologia. c'est lui qui t'a créé. Mas aquele que te criou, Il connaît tout. ele conhece Je tudo. lance cet appel Eu lanço esse à apelo. tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus. Aquele dono que ainda não recebeu Comme Jesus, le Seigneur et Sauveur, aceitar como Senhor e Salvador. l'heure est venue. Chegou a hora. Il a créé le monde en 6 jours. Ele criou o mundo em 6 dias. Et le 7e jour, E no sétimo dia, il s'est reposé. ele descansou. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, la Bible dit a Bíblia diz: un jour dia égale à 1000 ans. é como 1000 anos. D'Adam à Jésus, De Adão até Jesus, d'Adam
à Noé. de Adão até Noé, Il y a des jours. havia 2 dias. De Noé à Jésus. De Noé até Jesus, Il y a des jours. havia 2 Et dias. de Jésus à notre E heure. de Jesus até nossa era, Ça fait encore des jours. já tínhamos feito 2 Ça dias. fait 6 jours. Já fez 6 dias. L'église, A igreja, le temps de l'église a pris fin. o tempo da igreja já chegou no fim. L'église n'a plus le temps sur la terre. A igreja não tem mais tempo aqui na terra. Repentez-vous. Se arrepende. Croyez la bonne nouvelle. Crê na boa nova. Jésus est Seigneur. Jesus é seu Il y a Senhor. des façons de rencontrer Há 2 Jésus. maneiras de se encontrar com Jesus. Il y a des gens qui vont rencontrer Há pessoas que vão encontrar comme juge como juiz et les e autres os outros comme leur Seigneur. como seu Senhor. Si tu les rencontres comme Se juge, você o encontra como seu juiz, qui sera ton avocat? quem será seu advogado? Il est l'unique Dieu. Ele é o único Deus. J'ai vu des philosophes. Eu já vi filósofos. Ils se sont dit ceci. Ele se disse que Jésus n'existe pas. Jesus não existe. Mais au moment de la parole, Mas no momento da la palavra, terre les a engloutis. a terra já Il y a engoliu. seulement une seule Há personne. somente uma pessoa. Il a réduit la puissance de la mort. Ele reduziu o poder da morte. Il a réduit la puissance des lois sur la terre. Reduziu o poder das leis aqui na Il terra. s'appelle Jésus. Se chama Il Jesus. est Seigneur. Ele é o Senhor. Jésus est Dieu. Jesus é Deus. Il est Seigneur. Ele é Senhor. Donne ta vie au Seigneur. Entrega a sua vida a Le Jesus. moment est venu. Chegou o momento. Le moment est venu. Chegou o Nous momento. sommes comme au temps de Noé. Somos como no tempo de Noé. On prêchait la parole. Estava pregando a palavra. Les gens mangeaient. As pessoas estavam comendo. Les gens vivaient. As pessoas estavam bebendo. Mais Noé parlait. Mas Noé estava falando. Le diable a besoin de distraire le peuple. O diabo gosta de distrair o povo de Deus. Parce que l'église n'a plus le temps sur la terre. Pois a igreja não tem mais tempo aqui na terra. L'église va être enlevée. A igreja quer ser arrebatada. Mais qui sera enlevé? Mas quem será arrebatada? C'est celui qui a la robe. É aquele que tem o vestido. Les œuvres justes. As obras do justo. Moi je crois. Eu creio. Si tu donnes ta vie au Se Seigneur, você entrega a sua vida a tu ne Jesus, regretteras jamais você nunca vai se ce que arrepender. tu as perdu. Tudo que você Il y a perdeu. des riches en Jésus. Há rico em Jesus. Il y a des millionnaires en Jésus. Há milionário em Il y a Jesus. des femmes bénies en Jésus. Há mulheres abençoadas Il y em a des Jesus. hommes bénis en Jésus. Há homem abençoado em Jesus. Donne ton cœur à Jésus. Entrega seu coração a Il est Jesus. là pour toi. Ele está aqui para Même você. si tu as des problèmes, Mesmo se você tem au problema niveau de la justice, na justiça, il est capable ele é capaz de défendre de se defender ta a cause. sua causa. Même si dans ta famille, Mesmo se na sua il y a família quelqu'un qui est malade, há pessoas que estão doentes. pendant que je parle, Enquanto que estou je falando, libère la parole de la foi. liberta a palavra da Je fé. libère la parole de miracle. Liberta a palavra dos Là où milagres. il est, Onde que ele il está, sera guéri. ele será Au curado. nom de Em Jésus-Christ. nome de Au Jesus. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Moi Cristo. que je vous parle, Eu que estou te falando. dans mon ministère, No meu j'ai ministério, prié pour un paralytique eu já orei para paralíticos. et il s'est tenu debout. E ele se J'ai levantou. prié pour un mort, Orei para morto. il est E ressuscité. ressuscitou. Je suis là, Eu estou aqui. il est aujourd'hui, Aquele Jesus está aqui hoje. Amanhã e éternellement. para sempre. Nous proclamons le Dieu. Proclamamos o Deus. Ce Dieu-là Aquele Deus. n'a pas de frontières. Ele não tem fronteira. Ce Dieu-là Aquele Deus. n'a pas de langue. Ele não tem língua. Il est Dieu. Ele é Deus. Il est Seigneur. Ele é Senhor. Même si tu es dans des désespoirs, Mesmo se você está desesperando, il te donne l'espoir. Ele te dá esperança. Jésus te donne l'espoir. Jesus te dá Il esperança. te donne l'espoir. Ele te dá esperança. N'abandonne pas. Nunca abandona. En aucun jour, Nenhum il dia va te laisser. ele vai te En abandonar. aucun jour, E nenhum il dia va t'abandonner. ele vai te abandonar. La femme peut t'abandonner. A mulher pode te deixar. L'homme peut O t'abandonner. homem pode te largar. Mais le seul Jésus, Mas o único le Jesus, Maître, o Mestre, le Sauveur, o Salvador, il ne peut jamais t'abandonner. ele nunca pode te Il est abandonar. le Ele é consolateur. o Consolador. Le cœur abattu. De coração Il est le abatido. Ele é o consolateur. Consolador. Le cœur Dos touché. corações tocados. Il est le Ele é o consolateur Consolador. des hommes rejetés. Os homens rejeitados. Ne crains rien. Não treme. Il est Seigneur. Ele é o Senhor. Ne crains rien. Não treme. Cette maladie-là Aquela doença va partir maintenant. vai te deixar Si agora. tu as la foi Se você tem a dans fé ce que je parle, em tudo que estou même falando, tu m'écoutes de loin, mesmo se você tem ouvido il de y a hoje, une parole de foi há uma palavra da fé qui est en train de libérer pour toi. que está sendo largado para Oh, você. Sandaria, Aleluia. Oh, Rabaye, Aleluia, Jesus. Condoria, Carava. Aleluia, Oh, Jesus. Raba, Sandaria, Aleluia, Carava. Jesus. Alléluia. Aleluia. Écoutez ce que j'aime Dieu. Escuta por que eu amo Deus. Il dit ceci. Ele disse que L'éternel, o Eterno, ton Dieu, o Deus, ordonne ordena que tu sois puissant. que você esteja poderoso. O L'éternel, Eterno, ton Dieu, teu Deus, ordonne ordena que tu sois puissant. que você esteja poderoso. Si tu n'as pas la puissance, Se você não tem o poder, le monde du ténèbre o mundo das trevas n'aura pas peur de toi. não
vai ter medo de você. Le monde est dirigé par des hommes O puissants. mundo está sendo dirigido pelos homens Il poderosos. faut avoir la puissance Você precisa ter o pour poder détruire la maladie. para destruir a Il faut avoir doença. la puissance Você precisa ter o pour poder camoter les problèmes. para poder sobre problemas. Venez à Jésus. Vem a Pour Jesus. tous qui est chargé Você que está et sobrecarregado fatigué. e cansado. Tu peux dire ceci. Você pode dizer o seguinte: eu, Personne ne peut m'aider. ninguém pode me Je ajudar. n'ai pas de famille. Eu não tenho família. Je refuse le mariage. Eu estou refusando o casamento. Oui, parce que tu es l'homme. Sim, pois que você é o homem. L'homme est limité O homem está tem limite par le temps para o et tempo par l'espace. e também o Mais espaço. ceci que je te Mas prêche, o Jesus que estou te il falando, est esprit. ele é o Il est Espírito. au-delà de tout. Ele é além de Donne tudo. ta vie au Seigneur. Entrega a sua vida ao Donne ta Senhor. vie au Seigneur. Entrega a sua vida ao Que tu Senhor. sois riche, Que você seja rico. que tu sois pauvre. Que você seja Si pobre. tu donnes ta vie au Se Seigneur, você entrega a sua vida a Dieu va Jesus, te bénir. Deus vai te abençoar. J'ai vu les riches. Eu já vi ricos. Il est mort. Ele morreu. Mais il est parti sans la richesse. Mas ele se foi sem a riqueza. J'ai vu des riches, Eu já vi ricos. des millionnaires. Milionários. Les jours qu'il est mort, No dia que ele morreu, on l'a donné une petite maison. deram para ele uma pequena casa. C'est inutile. É um inútil. C'est les choses de la terre. São as coisas da terra. Gagner les choses de la vie. Ganha as coisas da vida. Gagner la vie éternelle. Ganha a vida eterna. Gagner la vie éternelle. Ganha a vida Il y eterna. a une autre vie. A outra vida. Même si tu meurs aujourd'hui. Mesmo se você morreu hoje, La Bible dit, a Bíblia dans diz, les derniers jours, nos últimos il tempos, te ressuscitera. ele vai te ressuscitar. Crois à Jésus. Crê em Jesus. Crois à Jésus. Crê em Jesus. Il n'est pas un Dieu comme lui. Ele não existe um Deus igual a Il ele. n'aura jamais. Ele nunca vai adorar. Il est Dieu. Ele é Deus. Il est Seigneur. Ele é o Senhor. C'est lui le consolateur de cœur abattu. Ele que é o consolador dos corações batidos. Il est Dieu. Ele é Deus. Il est Dieu. Ele é o Deus. Il est Dieu. Ele é C'est Deus. ça une parole É isso que é uma que palavra j'avais à te donner que eu tinha para te entregar cet après-midi. na tarde de La hoje. parole de A consolation. palavra da La consolação. parole de A motivation. palavra da motivação. Nous sommes un peuple béni. Nós somos um povo abençoado. Brasil est béni. O Brasil está São abençoado. Paulo est béni. São Paulo está abençoado. Brasil est O béni. Brasil está São abençoado. Paulo est béni. São Paulo está À abençoado. cause de toi. Por causa de você. À cause de Por toi. causa da sua Ce presença. pays est béni. Esse país está abençoado. À cause de Por toi. causa da sua Cette presença. terre est bénie. Essa terra está Il ne abençoada. faut pas se minimiser. Você não precisa se minimizar. Non. Não. C'est toi É você Dieu a que choisi Deus escolheu pour le changement para a mudança de ta famille da sua et família de ton pays. e também do seu país. Nous avons une campagne Temos uma campanha d'évangélisation de evangelização et nous avons un culte de prière de guérison miracle. e temos um culto de poder, de oração e de milagres. Ici, sur l'avenue Cachi, Aqui bem perto na Avenida Caxio, numéro 16, na Rua Caxio número 16, dans cette avenue da Feira, nessa Rua da Feira, demain à 10h, amanhã às 10 horas. venez. Vem, Même si tu m'écoutes, mesmo se você está si tu es escutando, malade, se você está tu doente, peux approcher. você pode vir. On va prier pour toi. Vamos orar para você. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, Se ainda você não aceitou tu Jesus, peux approcher. você pode On va avançar. prier pour toi. Vamos orar para você. Même si tu as besoin de gens, Mesmo se você precisa de pessoas, ta famille a sua família sont très loin de toi, está longe de on você. va prier pour lui. Vamos orar para você. Même si tu as quelqu'un qui est malade, Mesmo se você tem alguém il doente, est à l'hôpital, ele está no hospital, approchez ici. pode se aproximar, On pode va vir prier aqui. pour toi. Vamos orar para você. On va prier pour toi. Vamos orar para você. Jésus est Seigneur. Jesus é o Senhor. Jésus est Dieu. Jesus é Deus. Jésus est Seigneur. Jesus é o Senhor. Nous proclamons à haute voix. Proclamamos alto Nous voz. disons qu'il est Seigneur. Dizemos que Ele é o Senhor. Il est le maître. Ele é o Il est mestre. le créateur. Ele é o Criador. Demain à 10h, Amanhã às 10 je horas, t'invite. eu te convido. Tu es mon invité. Você é meu Na convidado. rua Cachi, Na Rua Caxio, numéro 16. número 16. À partir de 10h A partir das 10 horas jusqu'à 12h, até meio-dia, nous avons un culte temos um culto de prière, de oração, de guérison, de curas, de miracles. de milagres. Si tu ne crois pas au miracle, Se você não crê nos milagres, venez, tu verras le miracle. vem e você vai viver o Si tu milagre. ne crois pas à la Se guérison, você não crê na libertação, vem. quelque chose entrera en toi. Algo vai se entrar em você. Oh, Rassandaria Kaba. Aleluia, Jesus. Merci. Obrigado, Senhor. Merci. Obrigado. J'aimerais prier pour tout le monde. Gostaria de orar para todo mundo aqui. Là où tu es, Onde que você tu está? peux toucher là où tu souffres. Você pode tocar onde você está sentindo dor. Gloire au Seigneur. Glória a Deus. Aleluia.
Alléluia. Seigneur de grâce, Seigneur da graça. Tu connais ce papa. Você conhece esse papai. Il est touché par cette parole. Está tocado pela essa Il a palavra. besoin de cette puissance. Ele precisa deste poder. Il a crié cette écriture. Ele crê nessa escritura. Et que le miracle E que l'accompagne. o milagre o acompanhe. Combat pour lui. Luta para ele. Et que la puissance de E l'onction que o poder da unção touche sa vie. toca a vida Au dele. nom de Em Jésus. nome poderoso de Jesus. Père, Pai, qu'il soit sauvé. que ele seja salvo. Moi je crois Eu creio que tu es Seigneur. que você é o Au Senhor. nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que mon Dieu vous Que bénisse. meu Deus te abençoe. Là où tu es, Onde você se tu encontra, peux toucher. você pode tocar. Si tu as des problèmes, tu touches la Se poitrine. você tem um problema atormentado na sua vida, pode colocar a mão no seu Si coração. tu es malade, tu touches là, tu souffres.